2:14, diz assim: eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu escuto muitas pessoas falar assim: ai, estou num deserto, né? Ai, estou passando uma prova. Mas o deserto, em hebraico diz midbar, é um lugar que não tem intervenção humana. É um lugar onde Davar, a palavra de Deus, se revela. E é por esse motivo que muitas vezes Deus te leva no deserto, para você ouvir a voz de Deus. Amém? É preciso, então, você ter o quê? Sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. E quando nós estamos nessa agitação, no corre-corre, nós não conseguimos ouvir Deus. Nós só sabemos que temos que pagar uma conta, temos que fazer alguma coisa, são muitos os compromissos, e aí nós não paramos para ouvir Deus e nos distraímos com tudo que está à nossa volta. E aí no deserto é o lugar que você tem que aprender, onde você tem que ouvir para entender e receber a instrução e os conselhos de Deus. Quando o crente não consegue ouvir Deus no seu dia a dia, aí ele permite alguma coisa acontecer e traz ele para aquele deserto, que é aquele lugar que você fica às vezes esperando Deus falar e Deus muitas vezes vai falar de uma forma que você não espera. E aí você diz assim: eu estou num deserto. E eu lendo o Provérbios 4, verso 3, diz assim: porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único à vista da minha mãe. E eu fiquei preocupada, assim, que é um filho tenro. Salomão está falando que ele é um filho tenro. E o filho tenro no hebraico quer dizer raque. É um filho dependente, é um filho dedicado. Aquela pessoa que está em formação. Amém? Quando você chega na igreja, você chega, pode ser adulto mesmo, mas você ainda está em formação. E você precisa ter um coração ensinável. Senão você não vai prosseguir, você vai parar no meio do caminho, você começa uma obra, você para, você não consegue ir adiante, você não prospera, você não cresce. Aí você, quando começa a crescer, você para no meio do caminho. Você, às vezes tem crente que está 20 anos na igreja, conhece o evangelho, já nasceu até praticamente em cima do púlpito, mas ele ainda está em formação. Ele ainda não aprendeu, ele não ouve mais a voz de Deus, ele não tem aquela sensibilidade. E aí ele diz aqui que filho tenro não é um filho fraco, ele é moldável. É diferente, é como o barro. O Senhor tem liberdade para colocar água e moldar. Esse é um filho tenro. Ele absorve o ensino, ele absorve a sabedoria que o pai dá para ele. Claro que às vezes a gente tem resistência, porque tem coisas que Deus fala para a gente, isso aqui está errado, mas você acha que está certo. Mas só Deus é que sabe se está perfeito ou não. E aí, diz aqui que todo filho tenro existe numa família. E toda família também tem um deserto. Toda família tem um deserto. Se não houver o deserto, a família não cresce, a família não amadurece, a família não prospera. E é por isso que Deus às vezes faz um reboliço. Mas ele diz aqui que o filho tenro, ele não é fraco. Fala para o seu irmão, você não é fraco. Mas precisa ser ensinável. Fala para ele. Então, se essa família, ou se esse filho precisa ser moldado, quem vai moldar? Quem vai moldar? É a pergunta. Quem vai moldar esse coração? Queridos, vamos prestar bem atenção. A gente quer ensinar todo mundo, quer corrigir todo mundo, quer moldar todo mundo. Sim ou não? Olha, você tem que ser assim. Olha, você tem que mudar. Eu faço isso, você também faz isso. Mas qual é o momento que você para? Em que eu tenho que mudar?
Como está o meu coração? É muito gostoso quando Deus fala assim, agora, olha só, agora você está acertando. Agora você está entendendo. Você sabe que no seu processo de crescimento, muitas vezes você acha que está fazendo certo e não está. Leva-se tempo para entender isso, porque Deus, como eu disse, você está em formação. E toda vez que você vai crescer um pouquinho, Deus vai te ensinar algo maior. Mas se você parou no seu crescimento, você estacionou, você vai ver todo mundo prosperando e você vai fazer algumas perguntas que muitos crentes estão fazendo hoje. Por que Deus me levou para esse deserto? Vai ficar no deserto até entender a instrução, até ouvir a voz de Deus. E aí o deserto, ele é cansativo, porque não tem intervenção de ninguém. É só você e Deus. Família que sobe, a família que sabe ouvir no deserto, ela conquista a terra prometida. Lembra? Eram milhares de pessoas que saíram do deserto com Moisés. E aquela geração que passou pelo deserto, que viu sinais, que Deus falou, vocês não vão entrar. Essa geração não vai entrar. Você, querido, olha só, eu não gostaria de ouvir isso. Você gostaria de ouvir isso? Deus falar para você, você não vai entrar no céu, você não vai entrar no meu reino. Chega até a sentir uma dor no peito. Porque você saiu do Egito. Você foi liberto. Você viu o mar se abrir. Você comeu do maná. Você viu as cordonizes caindo dos teus pés para você se alimentar. Você viu a coluna de fogo, você viu a nuvem de glória, mas agora você não vai ver a terra prometida. O diabo, ele está sempre mentindo. Ele é o pai da mentira. E ele está sempre mentindo para as famílias. Ele mente para você. Ele traz muitas mentiras para você. E uma das mentiras que Satanás traz e que é necessário você estar no deserto para isso, ele vai expor isso para você quando você está no deserto. Deus esqueceu da minha casa. Parece que Deus está tão longe e a sua casa está desarrumada, está uma bagunça. Você vem para a igreja, você ora, você fala, mas a minha casa parece que não tá sendo atingida. E aí eu quero ler com você Deuteronômio 8, verso 2. Bota para mim, porque esse versículo eu não escrevi aqui, não. Escrevi? Não botei, não. Vamos ver, Deuteronômio, o quê? 8, verso 2. Vamos ler junto. E te lembrarás pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, isso, esses 40, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu, ou, olha que coisa séria, porque quando está tudo bem, a gente nem lembra de Deus. Para que orar? Para que jejuar? Para que buscar Deus? Eu estou com dinheiro no bolso, eu estou pagando as minhas contas, eu estou sobrevivendo. Deserto não é questão de finanças. Deserto é para revelar quem você é. Quem você é. Se a sua fé está no teu salário. Queridos. Você lembra que vocês ganham, coloca num saquetel furado. Não rende. Quando você descobrir qual é a sua identidade, que em hebraico quer dizer Shemot, se você descobrir a sua identidade, você vai entender o porquê que você está no deserto. E lá no deserto, Deus também vai revelar a sua obediência por amor ou medo do castigo. Eu estou com Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou com Deus porque eu tenho medo de ficar sem emprego. Ou eu estou com Deus porque eu amo.
Eu sei que Ele é o meu provedor, mas Ele, acima de tudo, é o Senhor da minha vida. O diabo começa a fazer essas perguntas. Por que Deus... Aí, tá vendo? Olha, fulano conseguiu, fulano... A tua casa como é que tá? E nem casa às vezes você tem. Porque Deus às vezes te deixa sem casa. Te deixa sem família. Ele permite isso. Não que Ele faça porque Ele é cruel, mas porque Ele está te provando. Preste atenção. Outra pergunta que nós fazemos quando nós estamos no deserto. Eu não tenho recurso para vencer essa fase. O que eu vou fazer? Aí você põe a mão onde? Cabeça. Como é que eu vou fazer? O que eu faço? Deuteronômio 8:3 diz o quê? Te sustentou com maná. Quem te sustentou com maná? Deus. Para quê? Olha lá. E te deixou ter... Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Para te dar o quê? A entender que o homem não viverá, mas... Abre a boca e fala, igreja, declara, mais de quê? Aí é que eu estou te falando. Se hoje você perder emprego, perder tudo, o que vai sobrar para você? Se Deus sustentou você até aqui, não vai sustentar também? Não vai continuar te sustentando? Não vai continuar provendo? Ou você esqueceu que você estava num deserto lá um tempo atrás e Deus proveu para você? A gente esquece. Quando você passa de novo o deserto, quantas vezes você vai ter que entrar no deserto para entender que é Deus que provê para você? Maná não se acumula. Fala para o seu irmão. Então você está pensando o quê? Eu vou guardar esse dinheiro aqui, vou só trabalhar e vou juntar. É assim que a gente faz. Sim ou não? O que Deus provê para você não vai acumular. Mas a palavra sim. A palavra sim. Queridos, olha o que vai dizer aqui. Maná não acumula, mas palavra diária sustenta a casa. A palavra que todo dia você se alimenta dela é que te sustenta. Não é o teu salário que te sustenta, mas é a palavra que você vela por ela, que Deus vela por ela na tua vida. E outra coisa, seu pão não é tela, é palavra. Fala para o teu irmão. Fala para ele. Seu pão não é tela, é palavra. Quem só vive de like morre de fome no propósito. Não tem propósito. Esse é o grande problema de todos os crentes hoje em dia, porque eles estão mais preocupados em aparecer, ou ver, ouvir alguém, do que ser e estar no propósito. Quantas coisas que Deus já deu na tua mão e você não conseguiu fazer prosperar? Quantas coisas Deus já colocou na sua mão durante toda essa sua trajetória de vida cristã e você não se encontrou? Olha, é muito gostoso quando você senta e Deus fala, agora você acertou. Agora você está no propósito. Agora você está no caminho. Porque às vezes você faz, mas você faz porque alguém te empurrou para fazer. Às vezes você faz porque você acha legal, acha bonito, mas quando você faz com propósito, é diferente. Tem resultado. Fala para o seu irmão. Tem resultado quando você faz com propósito e quando você vive no propósito. Olha só. Outra coisa que o inimigo coloca na cabeça das famílias é: a nossa família não vai sobreviver a isso. Hoje eu perguntei para uma criança assim, aí, tá gostando da sua casa? Uma delas disse assim, tô. A outra fez assim,
Estava muito bem querendo responder. Aí eu falei assim, gostou? Não, tá bom, tá bom. Não, preferiu não me responder. E a outra falou assim, você é pequena. Eu disse, sim, mas eu já passei por isso também. Eu já fui morar numa casa que era pequena. Meu pai teve uma enchente, levou tudo. Ele teve que arrombar uma outra casa que estava do lado para botar gente ali. E aí eu entendo. Numa mente de uma criança, ela sonha. Ela pensa em outras coisas, ela quer outras coisas. Mas nós passamos por processo. Eu todo dia agradeço a Deus, porque meu pai e minha mãe tinham que ficar sempre se mudando. É muito ruim, gente. E a gente, quando é criança, a gente escuta coisa que a gente não quer ouvir. Mas o pai e a mãe não falam escondido. Eles falam, às vezes, alto e não quer saber. E a gente vai absorvendo aquilo. E aí, eu, com o tempo, comecei a entender que eu tinha uns traumas. E tenho alguns ainda, tá? Eu estou em processo. Enquanto estiver aqui, eu identifico que aquilo é um trauma, eu vou orar, eu começo a controlar, né? Trabalhar aqui na minha mente, mas muitas coisas que eu vi durante a minha infância. E que depois começou a desencadear alguns gatilhos. E eu comecei a entender por que eu me comportava daquela forma. E o medo, quando você tem dinheiro para pagar um aluguel, quando você tem um dinheiro para comprar alguma coisa, é diferente, não é gostoso? É bom. Mas quando Deus te coloca no deserto, é para você viver pela fé. É para você confiar mais. Para você crer mais. E todo mundo foge disso, sim ou não? Sim. Nós fugimos disso aí. Mas olha só, quem te levou para o deserto não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. E você está reclamando, murmurando, porque você está... Não, deserto é lugar de ouvir a palavra. É lugar de ouvir Deus. Deus, eu tô muito distraída. O que está acontecendo que eu não estou te ouvindo? Eu quero te ouvir. Mas a gente só quer ouvir o que é positivo. Tá certo, tá bom, é isso aí. Mas quando às vezes fala assim, volta lá e conserta isso. A nossa família não vai sobreviver a essa situação. E a primeira coisa que você começa é procurar alguém para te ajudar. Sim ou não? Só que eu vou dizer para você, você está no deserto, quem é que vai te atender lá? Amém? Quem vai te atender lá, gente? Não tem intervenção humana quando Deus te leva no deserto. Não tinha João Batista com Jesus, não tinha ninguém, era só Jesus e Jesus com Deus. E tem um processo. No deserto tem tentação, tem escorpião, tem areia. Deuteronômio 8,4 diz assim, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou teu pé nesses 40 anos. Você morreu até aqui? Hã? E não vai morrer. E não vai morrer. Tinha tudo para dar errado. Indo para o deserto. Todo mundo pensou assim, vamos morrer. Moisés nos tirou daqui e nos trouxe. Não, mas não foi Deus. Não foi Moisés que levou eles para o deserto. Quem levou para o deserto foi Deus. O deserto existe. Fala para o teu irmão, é real e existe. O que esse versículo vai falar para a gente? É que Deus preserva o que ele vai usar lá na frente. O que diz esse versículo é que seu casamento não vai rasgar, seu filho não vai se perder. Agora eu te pergunto, qual foi a mentira que entrou na sua casa? Você abriu uma porta, a mentira entra, o diabo entra com o sofisma dele e você vai achando que está tudo certo. Não, eu não dou para isso não vai dar certo não. Isso aqui não é para mim. Olha, perder com Deus é ganho. Amém? Não existe perda na realidade.
Porque quando você está com Deus, até o que sai da tua vida é porque Deus tem coisas maiores e melhores para você. Mas eu estou muito preocupada, sabe, meu casamento está vindo de mal a pior, né? E Deus está falando para você, o teu casamento não vai se rasgar. Seu filho não vai se perder. Mas o diabo vai estar sempre mostrando para você o quê? Uma mentira. Ele vai sempre. Ele não usa a palavra para te fortalecer. Ele usa o contrário da palavra. Porque ele quer que você pare no meio do caminho. Então, olha só, você pecou, não dá mais para você não. Nem insiste, porque não é mais para você. E aí Deus vai te levar, te leva para o deserto para você ouvir ele e entender qual é a sua identidade nisso aqui. Ah, todo mundo trabalha na igreja? Todo mundo trabalha. A igreja primitiva, todos trabalhavam. Nem todos eram apóstolos, mas todos trabalhavam. Amém? As mulheres trabalhavam. Eu não sei qual o propósito de Deus na tua vida, mas você tem que... Você está aí no deserto, entenda o que Deus está falando com você hoje. Eu quero falar do propósito do deserto. É outro tópico que eu quero falar. Quando Deus leva eles para o deserto, Deus não quer falar com Moisés apenas. Deus quer falar com as famílias. Sim ou não? Vamos falar com as famílias. Aí Deuteronômio 6, do verso 6 ao 7, diz o quê? Lê para mim. E estas palavras que hoje te o quê? Estarão aonde? E as ensinarás? Eita. Eita, se embolaram toda aí. E delas falarás assentado, quando tu senta diante da televisão, quando você está no ônibus. Eu aprendi a ler com meu pai no ônibus, na cadeira do ônibus. Ele falou assim, lê aquele letreiro ali. Era assim, tinha que ler para ele. Se não lesse, não ganhava bala, não ganhava biscoito. Aí, em tua casa, o que você fala na tua casa? O que você faz na tua casa? Ah, eu brinco com meu filho, pastor. Legal. Ou você ensina a palavra para ele, ou você só deixa ele aprender quando ele vem na escola dominical? E andando pelo caminho, tá andando com ele na rua, você tá assim, ó. Aí dá um tapa na orelha, vem pra cá. Aí eu gritei hoje, eu grito, sai da tela, sai do celular. Tá rindo, pastor? Eu faço contigo também. Se você estiver ali pesquisando algo, né, que é importante, mas faça em casa que você pode tropeçar, dar com a cara no chão e ver um deserto pior do que tu já tá vendo agora. Ele está dizendo assim, olha, no caminho e deitando-te e levantando-te, quer dizer, toda hora eu tenho que estar falando da palavra? Hã? Sim. Mas você, quando tem que estar falando da palavra, você está no TikTok. Deus santo, aleluia. É interessante, meu pai não era crente, mas quando ele sentava, ele falava besteira. Falava que não era crente, mas ele falava muita coisa da vida. E uma das coisas que meu pai falava, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Ele falava da mulher que não parava em casa, das pessoas que não andavam na calçada. E, por incrível que pareça, essas coisas não ficaram aqui? Ficaram. Me aconselhava, você não chora porque tua mãe te bateu? Porque você não é inteligente, você tem que ser inteligente. Se você sabe que a tua mãe quer a casa limpa às sexta-feira, levanta, vai, faz tudo, almoça, faz o exercício da escola, que depois ela vai deixar você brincar. Mas você quer dormir até tarde, não faz o que ela mandou, você está de castigo. Bom seria que ele levantasse e falasse da palavra, honra teu pai e tua mãe. Já orou? Olha, o Glaubert, quando ele viaja, eu acho que ele não deve mostrar para os colegas dele, porque eu pergunto assim, já orou? Lembra de quem você é. Não é assim que eu falo para você?
Ele vai para lá. Mas eu falo, lembra de quem você é. Porque identidade é uma coisa que a gente aprende dentro de casa, não é na igreja não, tá? Se você diz que teu filho é burro, ele vai ser burro pro resto da vida. Se você diz tadinha, ela vai ser tadinha pro resto da vida. E minha mãe dizia assim, a vida ensina. Ela falava, não quer lavar banheiro, não quer comer legume, não quer fazer isso. Ela falava, e é verdade, a vida ensina. E eu aprendi a comer pudim de pão. Eu gostava. Tomar mate. Giló. Eu fui comer até bife de coração que eu nunca comi na minha vida. A vida ensina. Amém? Amém? O deserto, para as famílias de hoje, faz você calar a TV, o celular, para levar você e a tua família para o altar. Se você não fizer a TV calar, pastora, você vê televisão? Vejo seriado, tem um seriado bom agora, a gente tá vendo, né? Mas quando eu estou vendo televisão falando alguma coisa, dificilmente que eu não vá falar da palavra. Se eu sentar, eu sou pior do que a Almerinda. Se eu estiver vendo um filme, eu vou falar lá. A Bíblia não fala isso? Então você tem tempo para sentar com teu filho e ensinar a palavra para ele? Você tem esse tempo de estar... pastor, eu estou muito ocupada, mas durante essa ocupação você tem que fazer o que a palavra diz e o que a palavra ordena. Porque Deus não te pediu. Eu acho interessante que tem não sei quem é, que quando prega, fala assim, olha, Deus pediu para você. Eu falei, peraí, Deus tem que pedir alguma coisa para a gente? Quem pede sou eu. E aí, quando você abre esse livro de Deuteronômio, ele vai esclarecer que é uma ordenança. Se você quer que o seu filho prospere, se você quer que o seu filho seja abençoado, se você quer que a tua casa alcance o propósito de Deus, você vai ter que gastar seu tempo ensinando. Amém? Deserto tem que calar a tua televisão, tem que calar teu celular. Porque Deus quer levar você para o altar. E se você não for para o altar, você também não leva a sua família para o altar. Deus, Ele vai falar com você e para você falar com seu filho. O que Deus mandou você falar para o seu filho hoje? O que Deus mandou você falar para o seu filho hoje? Pode até dizer assim, Deus mandou dizer para ele que eu amo ele. Eu te amo, meu filho. Eu falei com o Ricardinho agora, à tarde, não tive tempo ainda de conversar com o Ricardo, embora nós estejamos na mesma casa. Que eu acordei no sábado e eu sei quando Deus está falando comigo. E eu levantei, olha, até quando eu vou falar, a minha voz embarga, porque o Espírito falou de uma forma tão profunda comigo. Você até esqueceu que eu falei com você de tarde, não é nada de você, não é sobre você. Não é sobre você, alcançou? E aí Deus começou a falar profundamente para mim, olha só. Eu ouvi um, ouvi outro, mas é diferente quando é Deus falando com você. Sim ou não? As pessoas falam, teu ouvido escuta, mas quando Deus fala é o coração. Não é? É o coração. E aí ele foi falando comigo, você vai fazer assim. Não vai ouvir ninguém, você tem que fazer assim. Você está entendendo? Você está entendendo? Sabe quando o Espírito fala assim, você entende isso? Porque às vezes Deus está falando com você, mas você não está entendendo. Vai ficar no deserto até entender. Deuteronômio 8, verso 5, ele vai dizer assim, igreja, presta atenção. No verso 5, sabes, pois, no teu coração, olha de novo o coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Teve várias vezes que Deus me chamava e falava assim, olha, ora por isso. Olha, faça isso.
E eu falava assim, depois. Depois. Agora, né? Ó, eu não anotava, eu não me preocupava. E depois eu faço, depois eu vejo, não é assim? Depois eu vou entender isso aqui. Agora não, mas era aquele momento. Porque em frações de segundo você pode perder sua vida. Em frações de segundo, você pode ser arguida em alguma coisa e não saber responder. Mas quando você está preparado, querido, não tem vento que te derruba. Não tem. Agora entenda que Deus está falando aqui, eu castigo. Eu posso castigar. Como assim? Ele pega um pedaço de barra de ferro e bate em você? Não. Ele simplesmente deixa você andar do jeito que você quer. E quando der errado, para mim é um castigo, sim ou não? Porque eu entendia, quando eu me converti, que Deus não vai me deixar pecar. Eu pensava assim, se eu for pecar, Deus não vai me deixar pecar. Mas entre pecar ou não, a decisão é de quem? É minha, nunca de Deus. Ele vai me alertar, olha, tem um buraco, você vai cair nele? Você quer cair nele? Foge daí! Vai para o joelho! Olha, tá dando tudo errado, vai orar! Por que você se afastou da minha casa? Por que você está negligenciando o ensino da palavra oração? Deus vai falando. Já orou hoje? Vou perguntar de novo. O que Deus mandou você falar para o seu filho hoje? Ai, pastora, faz isso não, faça. O que Deus mandou falar para o seu filho hoje? É muito bom. Mas nós queremos que o pastor cuide da nossa casa. A gente quer que as irmãs do círculo de oração orem pela nossa casa. Mas quem mora na casa? Quem é responsável pela casa? Da glória. Provérbios 4, verso 3 ao 7. Esse é muito bom. Deserto é onde você aprende do pai para ensinar em casa. Olha o que diz aqui. E esses versículos são ótimos, maravilhoso. Eu li tem umas 2 semanas. Provérbios 4, do verso 3 ao 7. E vai chamar atenção porque Salomão, ele se tornou sábio porque Davi ensinou ele no secreto. A gente fala, Deus deu sabedoria, porque Salomão pediu, mas sim, mas quem estava por detrás para ensinar ele a pedir isso? Porque ele poderia ter pedido realmente riqueza, podia ter pedido alianças com muitos povos, mas ele sabia que Davi era um homem sábio, um pai sábio, e vai dizer para ele isso, e ele diz, porque eu era filho dependente, vou dizer, né? Na companhia de meu pai e o único diante de minha mãe. Preste atenção. Sabe o que ele está falando aí? Meus pais eram presentes. Meus pais não estavam distantes. Meus pais eram os pais presentes. É muito ruim quando seu pai, sua mãe não estão presentes. Eu não tenho pai, não tenho mãe. Tenho um pai, sim. Ontem, quando eu estava ministrando aula, uma aluna, quando terminou, eu falei, e aí, gostou? Ela, olha, me emocionei várias vezes. Quando a senhora falou que independente de você ter nascido ou ter tido pai ou mãe, isso não importa para Deus, para você se tornar uma pessoa abençoada. E aí ela disse que, pastora, hoje eu entendi que se talvez eu tivesse sido criada pelo meu pai e minha mãe, não seria a pessoa que sou hoje. Que é o Senhor que cuida de nós. E aí eu fiquei feliz com aquilo, porque a glória é do Senhor. E quando a gente ministra algo de Deus, as pessoas vão entender. Então pare de dar desculpa que não teve pai, que não teve mãe presente. Porque se seu pai ou sua mãe te abandonar, o Senhor te recolherá.
Ai, minha vida foi muito sofrida. Olha o que diz aqui no versículo. E ele quem? Meu pai, ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Não é só guardar, vive. Vive o que você aprendeu. Adquire o quê? Ah, não, eu quero um iPod, iPad, iPod, sei mais não sei o quê. Você quer comprar uma casa na praia, você quer uma motocicleta, você quer um carro conversível. Olha só. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Se você se afastar dessa palavra, teu mundo vai desmoronar, tua casa vai ruir. Não a abandones. E ela? Amém. Ama. E ela te? De quê? Ela vai te proteger no deserto. Ela te vai proteger aonde você estiver. É a palavra. Fala para o seu irmão, é a palavra. Mas se você não aprendeu nada, não vai ensinar nada. Isso é que é o problema, queridos. Porque tem crente aí chamando Moisés de Davi, Davi de Jacó. É complicado. Não ri não, que é sério. O que nós lemos aqui, que o filho tenro precisa de um pai presente. Quem é dependente de você? Quem? Ai, pastora, já criei, já fiz, já não sei o quê. Mas ele vai sempre procurar ouvir alguma coisa. Alguma coisa da parte de Deus você tem que aprender a liberar. Ah, já está burro velho, já está casado, já está não sei o quê. Não é assim? Mas você só procura teu filho para corrigir, não consegue liberar uma palavra de bênção, não consegue dizer, vai que tu vai conseguir. Tem pai e mãe hoje em dia que são coleguinhas. São coleguinha, minha coleguinha, meu colega, meu amigo, meu companheiro. Adoro quando você fala, ai, minha companheira. Eu digo, tudo bem que você não tem marido, mas ela não é tua companheira, ela é tua filha. Ele é teu filho, não é teu companheiro. Quando você não tem marido, teu companheiro é Deus. Por esse motivo de nós não entendermos a nossa identidade, o nosso papel na família, as coisas dão errado. Quando um homem não assume o papel dele, a autoridade dele, a mulher sofre. E ela vai ficar azeda. Pior do que limão. Preste atenção. Tenro, filho dependente, precisa de pais presentes. Ah, deixei, vai ali fora, vai brincar. Hã? Meu filho está lá fora brincando. Tu tem que estar ali. Não estamos mais em 1970 nem 80. Uma mulher desesperada, avó, na internet. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Vou ouvir o que está falando. Falei com meu filho hoje. Meu filho, olha meu neto, pelo amor de Deus. Não deixa ele solto. Olha o que está acontecendo, as crianças sumindo por minutos. Por minutos. Eu só levo embora. A minha nora disse, não, eu estou aqui. Eu estou daqui trabalhando, mas eu estou vendo na câmera. Ela disse, minha filha, não dá tempo de você correr e socorrer teu filho. Você está em cima, ele está lá embaixo. Ela falou, gente, me ajuda. Vai viralizar isso, que eu não aguento mais. A velha estava... Imagina como é que eu fiquei depois que eu vi isso, né? A pressão já estava lá no pico. Acho que estava mais 29. Eu quase infartando. Não dá tempo. O diabo, quando ele quer te cegar, ele cega. E aí nós estamos vendo realmente um seriado sobre isso. De sequestro. Ah, é muito doloroso, gente. Mas é a realidade. O problema, irmão, para de fantasiar, porque o mundo não é fantasia, é uma realidade. Você tem que sair daqui impactado mesmo.
Porque a gente está brincando de ser crente. Só vai acontecer na casa do vizinho, não acontece na tua também. Se você não vigiar, acontece na sua casa. Por isso que eu falei, eu vou fazer gabinete, mas eu quero alguém orando aí também. Porque eu não vou ficar pegando abacaxi, giló dos outros. E não, querido, eu vou vigiar lá dentro da minha casa. Porque você vai ajudar o irmão e vai desamparar a tua casa. Não, vamos orar. Vamos vigiar. Os filhos. A palavra é direcionada para os filhos. Honra. A honra começa quando você guarda a instrução. Sabedoria é coisa principal e não a aprovação dos amigos. Entenderam? Nós estamos dando uma instrução de aconselhamento cristão e agora vamos entrar na área sobre crianças, adolescentes e jovens. O negócio é pesado. A gente tem que entender. Né? Quando a gente começa a se instruir, a gente começa a saber lidar com a cabeça da criança, do jovem, do adolescente, que não é igual a nossa. Salomão, ele tinha pai e mãe. Salomão se tornou um homem sábio porque ele aprendeu a ouvir a instrução. Ele honrou o pai e a mãe dele. Tá me entendendo? Então, o filho que não honra pai e mãe, que faz o pai e a mãe passar vergonha, ele lá na frente ele vai ter dor de cabeça. Sim ou não? Aí eu sempre fui uma boa filha. Só quem pode dizer é tua mãe, mas ela já morreu, então entrega na mão de Deus. Você tem que parar e analisar. Eu estou honrando, eu estou ouvindo a instrução, eu guardei realmente aquilo que eu aprendi. Então preste atenção. Eu não nasci num lar evangélico. E hoje eu dou glória a Deus por isso. Por quê, pastora? Porque eu posso dizer para você que tudo que eu aprendi na palavra. Fui confrontada várias vezes, porque eu era mal criada. Eu era mal criada, eu era uma crente mal criada. Então eu achava que não era para mim. E o papai me levou para o deserto. Lá no deserto ele falou assim, ou melhora ou melhora. Não tem outra questão. Eu quero fazer para você, se você não for melhor hoje aqui comigo, melhor subir, vem embora. Fica aí para quê? Perturbar a igreja? Perturbar os outros? E parece assim que eu botava a igreja de cabeça para baixo. Não. Só simplesmente não estava no propósito. Porque você escolhe o seu padrão de vida, sim ou não? Você escolhe quem você quer ser, Deus deixa. Mas Deus vai dizer para você, olha só, o barro que estava na minha mão se quebrou porque não estava bom. Então eu vou fazer ele de novo. Só que você está tantos anos na igreja e ainda não entendeu que a sua identidade de pai, de mãe e de filho tem que funcionar todos os dias. O meu filho quer. Tudo bem. O que você quer? Você só procura seu pai quando você quer alguma coisa do seu pai? Você tem que procurar o seu pai para sentar com ele. Pai, eu estou com uma ideia. Quero comprar uma casa de praia para morar com a Cristiana. Vou fazer 5 quartos, né, para os filhos futuros, mas vou deixar um quarto para o senhor quer? São projetos que a gente faz com o pai e a mãe. Se não quiser conversar com a mãe, filho homem gosta de conversar com o pai. Meu esposo não teve pai para conversar. Então ele conversa com a esposa dele e com o papai do céu. Às vezes algumas pessoas se intrometem na nossa conversa. E aí eu tenho que dizer assim, aqui é papo, não é conversa. Eu não quero saber a sua opinião quando eu tenho que resolver algo com o meu marido. A pessoa dizer para mim, ninguém vem para cá. A minha cozinha, eu digo, para consertar é sua. Pode consertar e fazer o que você quiser. Mas a casa não é sua, é dos meus pais. Eles são os responsáveis. Se ponha no seu lugar. Você não pode decidir algo sem antes conversar com seu pai e sua mãe. E toma-lhe, que é a palavra. É a palavra. Então, quando o marido não sabe a identidade dele, meu marido, eu vou falar do meu esposo, tá bom? Ok, gente? Vou falar do meu esposo. Ninguém precisa ser igual. Mas eu chegava em casa, ele chegava em casa, depois que eu
saí do emprego, e tinha as 3 meninas. Ele chegava em casa, no mais tardar 6h30. O culto começava às 7h30, mas ele estava escalado para abrir a igreja. Quando ele chegava, eu já estava com a roupa separada, ele já chegava e falava assim, ele ligava para mim, naquela época da Telemar, né? Ô, Clara, prepara as meninas que eu estou chegando aí, vou dar banho nelas, e aí eu vou na frente, depois você vai com a outra. Né? Era assim. Ele ia, às vezes, com a Rayane aqui, com a Rafaela aqui, ele chegava, dava banho, eu preparava uma madeira, alguma coisa, ele se arrumava e vinha com as 2 e a bolsa, porque ele não deixava eu carregar a bolsa. Estou falando sério e verdade. E aí ele vinha, abria a igreja, botava elas sentadinhas, porque elas eram comportadas. Railane ficava comigo porque era mais difícil. E aí, que ela gostava de correr. E aí ele vinha, abria a igreja. E aí eu vinha com a Railane. Era mais pesado. Mas sem a bolsa. Bolsa, 2 filhas e a Bíblia. Da glória. Ele não é perfeito. Amém? Mas assumiu o compromisso. Está melhorando. Está melhorando cada vez mais. Vai melhorar mais ainda com o meu apoio. Porque eu sou para apoiar. Somente. E nós precisamos entender isso aqui. Vamos jogar o lixo lá fora. Eu jogo? Você joga? Eles jogam. Eu não jogo o lixo lá fora. Eu não vou lá fora pegar boldo para fazer chá. Quando eles esquecem, eu caio em cima. Eu não faço isso, gente. Amém? Amém? Continue jogando seu lixo, o problema é seu. Eu não jogo. Moro no 3º andar. Então tem coisas que a gente fala assim, o que precisa fazer? O que precisa fazer? Agora nós estamos ficando velhinhos, gente. Agora o negócio está começando pesado mesmo. Tu não faz nem eu. Tá difícil. Porque as coisas vão ficar pesadas. Aí sobra para quem? Para quem é mais forte. Mas o seu papel de proteger, de guardar, de prover, de sustentar espiritualmente, você tem que fazer. Ah, mas a minha mulher conhece mais a Bíblia. Ela fala hebraico, ela fala inglês. Não interessa. Ah, mas a minha mulher tem mês que ela ganha mais do que eu. Não interessa. Isso não está aqui, não enquadra aqui, querido. Não enquadra aqui. Você tem que fazer seu papel. 6 barrigas. Né? Como é que funcionava isso, pastora? Você de resguardo. As meninas cansaram de comer arroz cru, ovo cru. Ela falava, mãe, levanta logo, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais comer o arroz do meu pai. Mas ele ia lá e fazia. Ele falava várias vezes para mim assim, deixa essa roupa aí, que eu vou lá na igreja, quando acabar a consagração, eu venho e te ajudo. Quantas vezes os meninos estavam lá, eu tinha que limpar a casa, ele falava assim, ajeita aí a comida, que eu vou levar eles. Aquela rua que vocês veem lá perto da minha casa, que sobe assim, que parece que não tem fim, Ricardo pegava Rubem, Rafael e Ricardinho e dava a volta com eles, ia lá em cima, andava com eles até a gente deixar a casa limpa. Você pensa que ele botava o pezinho no sofá e eu ficava limpando? Sabe o que ele respondeu no sábado para mim? Eu não vou limpar a casa, não, porque eu vou estudar também. Foi sexta, né? Eu vou estudar também. Eu falei, vou nem discutir. Levantei, me arrumei, fui na rua comprar, que esse daí é na rua. Eu falei, aí ele ficou assim, vai aonde? Eu falei, vou na rua com o Ricardinho comprar minhas coisas.
Tipo assim, não me chamou. Não foi assim? Aí eu falei, quer vir, vem com a gente. Aí ele foi comigo, comprou o que tinha que comprar, voltei, fiz aquele angu maravilhoso, que eu não perguntei quem queria comer, eu sei que vai comer o que eu vou comer. Fiz meu angu, comemos maravilhosamente. Quando acabou, comecei a varrer. Eu digo, Jesus. Aí eu não posso. Daqui a pouco ele levanta de lá, pegou a vassoura, começou a varrer. Ele vem com aspirador para catar aqui. E varreu a casa toda. Da glória! Mas ele falou que não ia fazer. Aí tem aquela irmã que fala assim, olha, você vai fazer sim, porque se você não fizer, eu também não faço comida. Não precisa, faz a sua parte, que o Espírito Santo, se não quebrantar esse coração, leva para o deserto. Então nós temos que andar juntos, família. Precisamos andar juntos. Precisamos fazer cada um pouco para as coisas acontecerem. Ah, pastor, você está elogiando seu marido? Não, ele tem os defeitos dele também, como eu também tenho os meus. Mas quando se trata de coisas da parte de Deus, a gente tem que se ajudar um ao outro. E como eu vou falar de prosperidade para a família? Uma família que tem que prosperar com paz. Você não pode prosperar sem ter paz, você tem que prosperar com paz. Só que essa prosperidade que eu quero passar para vocês não é a prosperidade do mundo, não. Tá? Pastor Rubem bem explicou na quarta-feira, né? Que a gente vive assim, cobre um aqui, gasta aqui com cartão, paga ali, é a nossa vida, mas a gente vê a bênção do Senhor. Amém? Então, família que prospera com paz. Está lá em Deuteronômio 8:18. Isso aí é para pai e mãe. Vamos ler juntos aqui. Amém? Eu quero ouvir você dar glória, hein? Principalmente os maridos. Os maridos podem dar glória. Aleluia! Porque o pastor tem que ser o exemplo, né? Então eu vou falar só coisa que eu fiz a coisa errada, eu falo depois. Então, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires o quê? Para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Prosperidade, riqueza. Deus fez promessa a quem? Primeiro, a quem? Vamos lá, igreja. Abraão. Mas ele está falando que o Senhor é que te dá força. Amém? Vou levantar amanhã, vou para o trabalho. Ah, pastor, não conta comigo não que eu vou descansar. Está errado. Você vem. Você está sem força, mas você vem. Você está cansado, mas você vem. Aonde vai revigorar a sua força? Aleluia! Na presença. Amém? Na presença. Pai, papai, mamãe, presta atenção. Caráter antes de casa própria. Que isso, pastor? Caráter antes de adquirir qualquer outra coisa material. Porque o que a criança vê é o que ela copia. O que você fala é o que ela vai repetir. Caráter. Você tem uma identidade, mas o seu comportamento está fora da identidade. Identidade, comportamento. Não aprendemos ontem? Por que você se comporta desse jeito? Essa não é a sua identidade. Você adquiriu de alguma coisa que você ouviu, você viu e está fazendo, está reproduzindo. É igual música. Você ouve para entender, para poder reproduzir. A mesma coisa é o que a criança escuta. Escutou e papai falou palavrão. Ele não sabe que é palavrão, ele vai repetir. Hoje a minha neta, tadinha, conversando comigo, não vou nem falar o que ela falou, senão vocês vão cair na gargalhada. Ela falou uma frase, e eu falei para ela, pelo amor de Deus, não fale isso. Ela ficou assim, não, fala de outra forma,
Porque, se... meu Deus do céu, se ela fala isso, meu pai do céu. As pessoas iam entender, mas eu não aflorei ela, não. Só falei assim, não é assim que fala, não. Depois eu conto para você, porque eu ri muito. Mas é criança. Ela não sabe o teor, o peso da frase. Ela não entende aquilo. Mas pessoas maldosas vão moldar. Vai levar para malícia. Então, primeira coisa, antes de você se preocupar em comprar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa para sua família, pense no caráter. Para os filhos. Agora para os filhos. Responsabilidade antes da liberdade e de fazer os seus sonhos. Tem filhos que não sabem o que é responsabilidade. Não tem responsabilidade com nada. Só faz o que sonha, o que dá na cabeça. Então, às vezes, os pais têm que sentar e falar assim, olha, responsabilidade. Responsabilidade são várias éticas que você vai ter que ensinar para ele. Ó, você tem que agir assim, fazer assim. Não falo só para homem, não, falo para mulher também. Tanto que eu falei, meu querido, vocês querem casar? Tem certeza? Porque eu não vou receber de volta, não. Falei para o esposo. É ela. Tem certeza? Ó, não gosta de fazer isso. Não vem reclamar, não. Tanto é que ele não reclama. Ela reclama dele para mim, mas ele não reclama. Porque ele já sabe. Assinou, querido, olha só. Tá vendo como é que é o negócio? Eu falo ou não falo isso? Falei para todo mundo, ó, você tá vendo como é que é? Como diz o pessoal, bagulho é doido. É sogra. Eu amo. É se ama, então leva. O amor é lindo. Leva, lava, passa, cozinha. Quando bota assim, sogra, eu digo, Nem se atreva. Nem se atreva. Tem que sofrer sorrindo. Mas eu não enganei ninguém. E não engano. Se amas, leves. Não trague de volta. Antes de Deus te dar poder, Ele vai te dar força. Amém? Você acha que pregar é bonito, é gostoso, é fácil? Não, não é não, gente. Não é. Ai, tem gente que ora assim, pá, sai o demônio, ficou curado. Gente, é complexo, é muita coisa que acontece na vida da gente. Tem dia que você não quer pensar. Não quer, tem dia que quando eu saí daqui ontem, eu falei, não quero pensar. Não quero pensar, não quero saber, é só amanhã. Eu já peguei todas as cotas de hoje, acabou. Você vai cansar, mas nunca de Deus. Nunca de estar na presença. Você se cansa com o trabalho, você se cansa com todo mundo. Se canse com a sua família. Amém? Se canse com a sua família. Se canse com a sua esposa. Se canse com seus filhos. Isso vai trazer, vai forjar a sua família, vai fazer um laço, vai dar fruto. Você está chorando hoje, mas você vai se alegrar lá na frente. Porque bonito é quando você vê teu filho entrando no casamento, todo bonitão, todo de terno, levando a esposa, né? Tomando tua filha, leva que Deus te ama. E tudo é maravilhoso. É muito bom, queridos. Antes de você conquistar seus sonhos, meus queridos, você que é filho, tenha responsabilidade. Porque depois que você assume aquilo que você deseja, que é você o responsável pela mulher que você desposou. É você o responsável. É na chuva, é no calor, é no sol. É na doença, na alegria. Pobreza não, dificuldade. Pobreza, miséria é para os pobres. Mas você vai passar por isso. Eu disse, Senhor, eu quero casar com o Ricardo, nem que seja para comer ovo com arroz. Eu acho que eu já falei isso para você. Eu disse, eu te amo. Eu como arroz com ovo com você todo dia, não. Mas eu vou comer.
Você está entendendo? Hoje eu reclamo porque eu estou com 6,1, querido. Eu posso. Amém? As mais velhas, digam amém comigo. Isso aí. Ninguém quer ser velha. Mas é isso, é importante. Olha, vai casar? Chama ele. Já fala para ele, olha, você está levando o meu tesouro. Não aceito de volta, mas tu abre teu olho, cabra. Só tem uma, amor. Eu estava vendendo, vai embora. Mas essa é a tua felicidade. Mas vê se o camarada é responsável. Porque querido, você vai ter que levantar de madrugada. Vai ter que fazer mamadeira. Mas eu não trabalho de manhã, Ricardo também. Trabalhava de manhã cedinho. E às vezes ele falava assim para mim, eu não sei o que você vai comer hoje. Estou preocupado, estou triste. Eu digo, pode ir, querido, que Deus proverá para mim. Quando ele chegava em casa, a irmã já tinha trazido pão doce para mim. Eu falava, lavando louça. Ai, que vontade de comer um pão doce. Só pensando, só pensando. Daqui a pouco a campanha tocava. Missionária, estou passando aqui. Eu trouxe um pão doce para te tomar café. Tu já comeu peixe batata? Eu digo, nem a batata tem, minha irmã. Ela disse, comprei para nós jantarmos. Não era assim? Sempre, sempre. Fala para o teu irmão, sempre. Maná não é para você acumular, mas ele vai prover todos os dias para a sua família. E aí, para terminar, eu vou falar da paz como herança, porque o negócio é grande mesmo, né? Isaías 32, verso 17, vai falar, vai nos orientar aqui. Dorme em paz. Não almeja coisas grandes, não, mas dorme em paz. Ó, e o efeito da justiça será paz. Qual o efeito da justiça? E a operação da justiça? Eita! Para? Aonde eu encontro a justiça? O que é ser justo? Essa verdade que você procura aí. Isaías está falando que a família, ela prospera quando ela está operando em justiça, quando ela está andando de acordo com a palavra, quando ela é justa, quando ela está buscando o que agrada a Deus. A palavra de Deus, ela é justa, ela é verdadeira, ela vai te proteger, ela vai te fazer prosperar. Família próspera não é aquela que viaja toda semana. É bobagem, gente. Todo mundo posta isso. Estou viajando. Outro dia eu vou botar assim. Pode agora colocar uma telazinha assim atrás da gente, com a Torre Eiffel, e tirar uma foto? Vamos fazer isso, Ricardo? Vamos fazer? Ih, vai ter gente roupando a igreja para viajar. Mas você, às vezes, só vê coisa bonita. As pessoas não vão colocar... Bom, de vez em quando tem lá no TikTok, pessoal sem dente, né? Tem essas coisas. Mas não vai postar desgraça. Mas a família que prospera é a que dorme em paz, mesmo na crise. Você sabe que amanhã é dia de pagamento. Vai ter que pagar um monte de conta, mas você vai dormir em paz. Porque se tu não tiver, não tem mesmo. Não vai adiantar você se estressar. Mas porque você... confia em Deus. Diga graças a Deus. E o Salmo 127, verso 2, vai dizer isso. Que o Senhor, ele vai fazer você ter a sua volta o quê? A sua família, que tem que crescer, que tem que prosperar. Não precisa ter mais filho não, tá, gente? Mas, em nome de Jesus, você é bem-aventurado porque você confia no Senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, está trabalhando muito, não está acontecendo nada. Comeu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus te chamou para você descansar. Você está trabalhando, se dando tanto, se doando tanto, que você não tem tempo para Deus. Tem gente que não tem tempo para Deus e nem para a família. Por quê? Porque quer viver uma vida que não tem condições no momento. E que no momento Deus está te chamando para você prosperar na presença. Ah, é muito ruim viver na dependência. Ó, quem trabalhava e resolvia tudo, ganhava dinheiro, sabe o que é isso. Agora, eu vou dizer para você,
Deus não vai deixar mudar nada. Não vai faltar nada. Legado que toca no cetro. Porque esse tema de hoje que eu estou falando é o deserto forja a família. Eu não falei para vocês. Mas é o deserto que vai forjar a sua família. Então, em Provérbios 22, 6 diz assim: instrui o menino você não caminha com ele? Em que deve andar. E até envelhecer não se desviará deles. Como eu falei, Salomão tinha pais presentes. Ah, mas Davi falhou com os outros. Não interessa. Quem está falando aqui é Salomão. Não é Absalão. Também porque ela morreu. Enfim, o que eu quero dizer para você é que você tem que caminhar com seu filho. Você tem que sentar com ele, tem que deitar com ele, tem que levantar com ele, tem que orar com ele. Cetro passa de pai para filho. Mas só vai passar o cetro. Cetro quer dizer autoridade, amém? Só passa de pai para filho quando os dois aprendem no deserto. No deserto, o louvor do crente fica mais bonito, regado com lágrimas de aflito. Mexe com Deus. Você pode estar chorando no poço, como fez José, e te põe o ungido ser. Mas você não aprendeu nada no deserto, como é que você vai ensinar teu filho? Cetro tem que passar de pai para filho. Você tem que liberar autoridade para o teu filho, daquilo que você já aprendeu. Não aprendeu nada, volta para o deserto. O que Jacó ensinou a José? O que Jacó ensinou a José, desde pequeno, José levou para a vida toda. E o que aconteceu? O que ele aprendeu, fortaleceu, sustentou e exaltou. Lá na eira dos pinhais, quando Jacó entra para o sepulcro, José, ele sabe como ele vai se comportar com os irmãos dele. Mas ele teve que passar pelo deserto. Mas em todo o tempo que José está como escravo e ainda como governador, ele tem a palavra. Ele tem o Senhor como o único Senhor da vida dele. O que você está passando para o teu filho? Meu neto disse assim para mim: vovó, você é motoqueiro. Você bota o Uber. Eu falei: nada contra, filho. Você está novo. Tem pai, tem mãe, pode estudar, vai estudar. Aí ele ficou olhando assim para mim, meio triste. Aí eu falei: pelo amor de Deus. Aí eu dramatizei. Estuda. Para você cuidar da vovó. E ele me abraçou. Ele me abraçou e chora da vovó. Eu sou demais, né? Mas eu dramatizo, eu falo. Você, meu filho, olha, eu sou o quê? Sua princesa. Eu digo, então cuida de mim, porque quando eu estiver bem velhinha, você vai cuidar da vovó? Eu faço um drama com eles, mas eu tenho certeza que eles não vão me empurrar na rua. É o que você passa para eles, eles vão dar continuidade. Não, você é mais do que isso, você pode mais. Se doa mais, faça mais. Mas é no caminho. É no caminho. Olha, quando Jacó chorou amargamente por causa daqueles meninos, meu Deus do céu, os filhos de Lia. Mas quando ele chega e vê o filho dele, quem é o meu? Eu sou o governador do Egito. Aleluia. É interessante que José não vai perder tempo para falar de coisas ruins, não. Ele vai botar o pai dele no lugar que o pai dele precisava estar e os irmãos dele também. Não tem vingança. Coração tenro. Coração dependente de Deus. Ele entende o momento que ele vai fluir, que ele vai fazer as coisas acontecerem. E para finalizar, toda família tem um chamado. A sua família tem um chamado, papai, mamãe.
A sua família tem. Deus chamou a pastora Clara, o pastor Ricardo, que família linda, e a sua? Você não sabe o que é uma família linda, porque você só vê a gente arrumadinho. Mas as dores, as feridas, as perseguições, as dificuldades, só a gente que sabe. Sim ou não? Então, chamado, em hebraico é vaikra. Quem decide parar de terceirizar a sua casa, dando na mão dos outros para dizer, faça isso, vai ter sucesso e prosperidade. E aí eu vou perguntar para você, você vai continuar terceirizando a sua família? Vai continuar colocando só para Deus fazer, Deus dar jeito? E a sua parte? Quem vai fazer? Silêncio. Não, minha mulher. E você? Teve um irmão que falou assim, não, quando quando tem algum problema, eu falo para minha mulher orar. Eu digo, e você? Tua mulher tem que ficar lá lambendo o chão, jogando lágrima no chão, se derramando. Cara, se você ora muito e lê muito a Bíblia, o resultado tem que vir por você também. Para com isso, de jogar nas costas da tua esposa, que ela é mulher de oração, não vem com essa não. E você, não é homem de oração não? E se é homem de oração, tem que funcionar. Tem que chegar, meu filho, olha só, não fala assim com a sua mãe não. Mas aí a mãe também não pode falar com o pai na frente do filho da forma que quer falar. Então vamos começar a consertar, porque tem um chamado. O deserto de hoje vai te levar ao governo de amanhã. Ele não te jogou no deserto por acaso. Por que eu estou passando por isso? Passava, irmão. Não era fácil. Deus testando minha fidelidade. Você com a geladeira vazia, a irmã falando, vem orar na minha casa, vou te pegar aí tal hora. Você ia de carro. Eu tinha uma filha que ela abria a geladeira aqui por baixo, assim, ó. Aí ela abria, olhava, tem banana nessa casa, não? Hoje as filhas dela tudo come banana. Banana com uma coisa. E eu ficava, falei, Senhor, chegava lá, orava e tal, aquela bênção, a mulher falava, puxa, pastor, muito obrigado. Olha, mas essa madrugada, Deus me falou assim, coloca e dá isso aqui para minha serva. Aí ela me dá um envelope desse tamanho, gordifo, bem gordo, entrega na minha mão. Quando eu peguei, eu falei, não vou abrir, que eu não vou cair nessa tentação. Eu vim no carro, ela me deixou em casa e o Senhor falou para mim, não é seu. E falava bem claro, no meu ouvidinho aqui, ó, não é seu, é da minha casa. Porque tem gente que assim, Deus me abençoou. Não, veio na minha mão, mas não era meu. Aí eu já subi a escada, eu falei, não, só vou fazer a pergunta, Ricardo, a igreja está no vermelho? Pode passar para cá que é da igreja, está vermelho. E era a conta certinha. Pastora, e a banana? Queridos, uma e pouca. A irmã ligava. Missionária, está em casa? Falei, tô. Não sai daí não, que eu tenho que passar aí agora. Aí o que chegava? Irmão, parecia que ela já foi naquelas feiras, que o tomate é vermelho, a maçã é vermelha. Entendeu? É porque a nossa aqui é amarela, né? Mas aquela maçã, aquele tomate, irmão, vinha as duas bolsas, tudo cheia para você escolher. Se você não é fiel a Deus, não peça a Deus para ser fiel a você. Vamos orar? Eu quero que você aprenda Números 6, 24, 26, que é a bênção arônica, que a gente declara todo dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tua casa tem que ter paz. Mas você não leva a paz para tua casa. A paz está na palavra. Para de perguntar que deserto é esse e passa a perguntar o que tu queres de mim nesse deserto. Eu quero te ouvir. Você escuta Deus? Escuta. Você escuta Deus? Quem escuta Deus aqui? Amém. Então põe em prática. E hoje, fecha um pouquinho a tela.
da tua vida. Deixa Deus ministrar teu coração. Para de ficar distante. Deus te deu uma ordem. Caminhando, andando, deitado, sentado, fale da palavra. Porque o teu filho, a tua filha, são corações dependentes de você. Ah, minha mulher está lá, ela vai orar, vai resolver. Ah, minha filha é uma bênção. Mas tem hora que você tem que... Ah, tá casado, mas você tem que orar. Eu todo dia oro pelos meus netos, oro para meus genros. Eu já falo, ó, genros e noras, porque eu já esqueço o nome de todo mundo. E para não deixar o Igor do lado de fora, eu já falo logo genros e nora. Tá assinado e decretado. E é assim que a gente faz. Libera a bênção. Não terceirize para ninguém. É eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, meu esposo, temos a nossa capacitação para conduzir a nossa casa. Filhos, ponha-se no seu lugar. Você não é o pai, não é a mãe. Você precisa honrar. E para honrar, você precisa ouvir. E para ouvir, você tem que ter um coração ensinável. Amém? Eu quero orar pelas famílias. Vem aqui. É forte, né? Ó, sai do deserto, hein?